Um amigo meu me mandou um áudio sobre uma ideia que ele estava tendo para operar no MetaTrader, para a gente tentar reproduzir isso no nosso robô. Eu vou estar trazendo no canal aqui uma série sobre um robô que a gente tem, que está operando na bolsa. Ele opera em mini índice, e só que ele deu a ideia de dólar, né? Como que seria operar no dólar ali, mas a gente consegue aplicar isso para qualquer ativo. Então ele tem um grande conhecimento, ele trabalha na área bancária já há muito tempo, e ele às vezes traz umas ideias muito boas. Inclusive esse robô eu fiz com a ajuda dele, com o apoio dele. Ele me deu bastante ideia legal sobre o que a gente podia fazer, e eu vou reproduzir aqui o áudio primeiro, não vou dar spoiler nenhum, mas ele vai falar a ideia que ele teve, e aí eu vou trazer minha opinião. A gente vai reproduzir isso no código. Hoje é sábado, mas ainda bem que a gente tem essa ferramenta que a gente consegue rodar um replay, trazer desde janeiro até aqui para ver como que essa ideia se comportaria. Eu vou estar deixando essa ideia separada para a gente poder ter uma visão de como que a gente cria um robô, como que a gente testa isso e como que a gente automatiza esses testes para não precisar ficar com a cara na tela do computador mudando o parâmetro a cada segundo. Então nesse vídeo aqui você vai aprender a criar um robô, exportar sua ideia que está na sua cabeça para esse robô, testar ele e deixar esses testes totalmente automáticos. Parece avançado dizer, mas esses testes eles vão utilizar a capacidade de processamento do seu processador, do seu computador, baseado na quantidade de núcleos que ele tem. Então se ele tem 6 núcleos, que é o caso do meu, ele vai utilizar esses 6 núcleos para fazer esses testes distribuídos, e você só vai fazer isso com um clique. É muito fácil, mas é extremamente interessante e extremamente necessário quando você está falando de operar usando robôs, tá? Então vamos ouvir o áudio aqui primeiro para a gente entender qual foi a ideia que ele quis passar para a gente aqui. Porque assim, ó, eu tava pensando, ele tem ali aquela barreira que é mais difícil de ultrapassar, e na maioria das vezes ele vai ficar lateralizado e não vai conseguir subir e vai cair. Só que se ele mostrar uma tendência de subida, o Emílio vai entrar. Só que eu sei que historicamente, por exemplo, o dólar é muito difícil passar de 5,58, entendeu? Na média histórica é quase impossível. Só que ele pode estar ali no 5,58 com uma tendência de subida, tentando ultrapassar essa barreira. E a gente vai tomar na cabeça algumas vezes, achando que ele vai subir, e depois quando ele cair, porque ele vai cair, porque ele não vai passar de 5,58, a gente toma na cabeça um loss muito grande. Entendeu por quê? Faz sentido ou não? Tá, vou tentar fazer um breve resumo aqui do que foi esse áudio. Basicamente ele está dizendo que o dólar ou qualquer outro ativo tem topos e fundos históricos, e se seria interessante a gente utilizar essa informação para entrar ou não numa operação. Porque, claro, se ele estiver chegando em um topo histórico ou fundo histórico, né? Se ele estiver chegando perto de uma resistência ou de um suporte, ele certamente vai encontrar um pouco de dificuldade para passar dali. E realmente isso acontece. Então sim, Tiagão, faz sentido o que você está falando, e a gente pode tentar reproduzir isso aqui no código. Na verdade a gente vai fazer isso, a gente vai reproduzir isso aqui em um robô, e a gente vai rodar esse robô em teste automatizado. Vou pegar de janeiro para cá, né, de 2025, e a gente vai ver o que vai acontecer. Tá, essa aqui é a tela do MetaTrader, vocês já devem estar familiarizados, e é aqui que a gente vai fazer toda essa situação. A gente vai criar robô, a gente vai definir agentes para poder fazer esses testes mais automatizados, vai definir alguns parâmetros, enfim, a gente vai construir a situação toda aqui. Esse aqui é o gráfico do mini índice. Ele falou no áudio de dólar, mas isso vai servir para qualquer ativo, porque o fundamento se aplica em todos. Se você está chegando num topo histórico ou no fundo histórico, realmente você vai encontrar dificuldades para poder passar dali. Então, se for uma alta consistente e você for operar comprado perto desse topo histórico, certamente você vai tomar um stop, porque uma hora não, a maioria das vezes ele tende a segurar nesse topo histórico e retrair, e aí você acaba tomando um stop aí. Então vamos ver no gráfico como que é isso daqui. Primeiro, vamos encontrar o topo histórico. Eu estou no gráfico WinQ25, que é o gráfico do período que a gente está passando aqui, no meio do ano ali. Ele está na letra Q do índice, então o WinQ25. Se você está aqui no MetaTrader e não conseguiu achar o WinQ25, só digitar aqui que ele vai trazer para você. Só que você vê que ele tem um WinQ25 e ele tem a série histórica, que é o WinCifrão. Eu já abri o WinCifrão aqui,
Porque no WinQ25 ele vai mostrar só o ano de 2025. E como ele falou de histórica, né, o topo histórico, a gente vai precisar da série histórica. Então por isso que eu abri aqui o Win Cifrão. Vou voltar o zoom aqui para tentar deixar mais ou menos aqui, para não ficar muito desconfortável. Eu acho que esse aqui tá legal. E esse aqui é o gráfico de M5. Esse é o gráfico de M5. Então cada candle desse aqui tem 5 minutos. Eu vou tentar não ser tão trivial, tá? Eu vou tentar chegar até o robô tá pronto. Então eu vou evitar ser trivial nesse vídeo aqui. Espero que vocês entendam. Eu vou sair do M5, eu vou para D1. Aqui no D1, cada candle tem um dia. Eu vou voltar o zoom aqui. Eu vou ajeitar para encontrar o topo histórico dessa bagaça aqui. Então tá aqui, ó. Eu encontro... Tá aqui não, né? Isso aqui não é nada, né? Topo histórico. Isso aqui tá. Eu vou ajeitar a minha barra aqui. Eu adicionei essa barra aqui nesse linha horizontal aqui. Você clica aqui, clica na tela. Ele vai desenhar essa linha aqui para você. Tá aqui então a barra. Eu vou tentar achar aqui um topo histórico. Aqui, ó, olhando de 2025 até... de 2020 até 2025, eu vejo no gráfico de D1 uma resistência forte aqui, ó. Uma resistência forte. Nessa região, eu gosto de trabalhar com regiões. Esse negócio de linha é meio complicado. Então eu vou dizer que regiões aqui, ó. Essa região, vou pôr no meio dos dois aqui, ó. Eu não sou nenhum ultra especialista, mas eu vou tentar usar aqui o bom senso e a experiência pouca que tenho para poder traçar algumas linhas aqui. Então faz sentido eu traçar essa linha aqui em cima e não reconsiderar essas daqui de baixo, mas aí eu posso considerar essas daqui de baixo, não considerar essas daqui de cima. Eu vou usar essa região aqui, mas eu vou resumir ela em uma barra só para a gente poder trazer aqui uma linha horizontal de onde seria o nosso topo histórico. Então, sempre que o preço bate por aqui, nessa região mais ou menos, ele tende a retrair. Então, operar perto disso daqui é meio complicado. Geralmente que ele bate aqui e cai, então eu não operaria por aqui. Mas vamos supor aqui um negócio. Vamos supor aqui uma situação. Essa linha aqui que a gente traçou no gráfico de D1 para encontrar o topo histórico. Se eu for no gráfico de H1, cadê meu topo histórico? Ele toca aqui, acontece tudo isso daqui, ó, meses e meses se passam e ele nem quer saber, ele nem se ligou no topo histórico, ó, já ficou lá para trás, ó. Se eu tô longe do topo histórico, então eu poderia operar. Topo histórico, então, em D1 eu marquei, vim no gráfico de H1, ó o meu topo histórico lá em cima. Olha o que eu tô operando, comprado. Olha o que eu tô operando, comprado. Olha isso. Isso aqui, olha isso. É complicado você lidar com um topo histórico num gráfico alto, né? Num gráfico de alto time frame, se você vai operar em 5 minutos. Se a sua operação vai durar ali no máximo 1 hora, né? Eu vou dizer que eu não acho tão relevante assim. É relevante, claro, tem toda a sua relevância, mas imagina só, e se eu traçasse então topos históricos em gráficos menores? Eu consigo traçar topo histórico no gráfico de H1? O gráfico de H1, ele não vai ter aquela zona absoluta e que a gente olha e fala, olha, realmente aqui... Não, na verdade tem, né? Tem alguma coisa no gráfico de H1 que vai me dar a ideia de topo histórico? Ó, no H1 tem, no H1 também tem. Então, ó, eu vou trazer essas barras vermelhas, elas vão ficar aqui como de D1. Eu vou trocar a cor dela para amarelo. E aí, beleza. Essa linha amarela é o nosso segundo topo histórico, porém agora, nessa região aqui, num gráfico de H1. Então, no gráfico de H1, você vê que essa região aqui, ela é fundo virando topo, né? Você tem esse padrão de reversão aqui. Você tem aqui o fundo, bateu aqui 100 mil vezes, e aí rompeu finalmente, e aí ele acabou virando um topo. Aí aqui ele rompeu, mas aí, ó, essa região, ela ficou marcada agora como sendo um fundo. E aí aqui ele fica batendo ao contrário, e aí ele cai. Olha a alta que ele teve aqui, ó. Subiu, chegou aqui, ó, travou. Então essa daqui é uma região interessante. Ele volta a subir e agora ele tá de novo nessa faixa de preço aqui. Então assim, faz sentido, Thiago. Faz sentido. Essa região aqui, o que acontece nela? Fundo vira topo e topo vira fundo, meu amigo. Topo vira fundo.
Opa, olha aqui, ó. Rompeu aqui, mas aqui para voltar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui e aí caiu, né? Derreteu. Isso aqui em cadê aqui, ó. Agosto não, né? Setembro de 2023. Agosto, setembro, né? Topo vira fundo e fundo vira topo. É isso que representa essa região. Faz sentido? Faz. Mas tem um porém. E eu vou explicar o que agora e a gente já vai cair no código. Fica calmo aí. Vai deixando um like, vai comentando aí o que você tá achando, qual que é a sua ideia maluca que você tem, que você gostaria que tivesse um robô operando essa sua estratégia. Provavelmente a gente pode acabar futuramente trazendo essa ideia e fazendo um vídeo também explicando essa sua teoria doida. Ok? Vamos continuar. Então o que a gente está vendo aqui é uma região interessante para validar. Mas tem um porém, né? E o porém é o quê? É que eu não vou operar em gráfico grande, eu não vou operar em H1. Imagina que eu não vou romper dias em uma posição. A minha posição vai abrir e eu vou encerrar ela ali dentro de no máximo 1 hora. É muito demorado 1 hora no trade. O cara já fica agoniado com 10 minutos. Eu já fiquei muito agoniado. Quando eu operava na mão, assim, clicando mesmo na boleta, eu ficava muito agoniado, cara. Só uma pausinha aqui para falar um pouco sobre isso. Quando eu operava na mão, quando eu não utilizava robô, quando você clicava na boleta ali e ficava ali suando na frente da tela, igual um desesperado, isso gerava muita ansiedade, porque o mercado é muito volátil, ele mexe demais, cara, ele mexe demais. Muito tenso você operar na mão. Agora com o robô, eu ligo ele de manhã e eu sumo da frente dele, eu não fico olhando o gráfico. Isso é muito bom. Não vou dizer que é interessante porque aí você pode ir, eu vou pra praia, eu vou pro shopping e aí eu tô lá ganhando dinheiro. Não é bem isso, não é esse o ponto. O ponto é que você não coloca o seu emocional na frente, você não deixa que o seu fator emocional impacte o seu trade, entendeu? É o robô que tá fazendo, ele abre e fecha baseado na estratégia que você testou. Então se você testou e ele deu uma rentabilidade legal no teste, você pode dispor um pouco de dinheiro que você vai arriscar perder sim, para você testar de fato, de verdade, aquela estratégia. Mas como que a gente faria então para reproduzir a ideia de topo milagroso aqui no MetaTrader? Eu vou abrir a parte de scripts aqui, não é nem scripts, né? É consultor aqui, Experts, Advisor, na aba de navegador. Se não está aparecendo para você a aba de navegador, você abre aqui Exibir Navegador e aí vai aparecer para você aqui. Eu vou criar nessa pastinha Advisor aqui, botão direito, criar no Meta Editor. Eu vou chamar isso de topo do milhão, né? Legal, né? Então, avança aqui. Não vou marcar nenhum desses métodos padrões aqui, eu vou avançar e vou concluir. Beleza, já abriu aqui para mim o script. Essa tela aqui é a tela que a gente vai fazer o nosso código. Tem um monte de coisa comentada aqui, eu vou deixar para ficar mais rápido, o vídeo não ficar tão doido. Esse é o método que ele faz quando inicia o robô e esse é o método aqui é quando eu vou parar o robô, e esse método aqui é o que ele vai fazer a cada tique, cada negociação que acontecer, cada fechamento de ordem, ele vai bater nesse método aqui, e essa é aqui que a magia acontece, tá? Eu vou utilizar como base o robô que a gente já tem e eu vou fazer só um ajuste aqui. Você vai ver esses mesmos métodos aqui, porém eu vou colar aqui o robô que a gente já tem, a parte do código dele, a gente vai utilizar ele como base. Tá, então o robô está iniciando dessa forma aqui. Eu tenho o trade, que eu tenho que dar esse include aqui sempre, porque é ele que vai fazer as operações de compra e venda. Eu tenho uma variável inteira para TP e uma para SL, uma para take profit e uma para stop loss. Então o meu TP vai ser de 150, stop de 300, eu vou operar sempre com um lote, porque eu tô no mini índice, mas se eu tivesse no dólar, eu ia colocar aqui qual que é o preço, né, que eu quero entrar e qual que é a quantidade que eu quero comprar. Então seria esse ponto aqui. Aqui eu tô colocando input e vocês já vão entender o porquê desse input aqui. E aqui também eu tô usando o time frame do gráfico que eu vou operar e o time frame para eu ver o preço histórico
do negócio, né? Eu tô instanciando então aqui o trade que eu importei aqui, e aqui eu tô instanciando ele como trade mesmo, uma variável último candle, que é o último candle para eu não ficar operando toda vez no mesmo candle. Aqui a validação que eu vou implementar, olhar se eu tô distante o suficiente do topo histórico para poder fazer uma operação. Esse método aqui, on tick, é o método que ele acontece a cada tick, então a cada operação ele vai rodar o que tiver, a lógica que tiver aqui dentro desse método. Essa variável aqui vai me dizer o seguinte: baseado no símbolo que eu tenho no MetaTrader, que no caso é o mini índice, né, o I em cifrão, eu quero saber qual foi a hora do candle de agora. Como esse método aqui está rodando a cada tick, eu preciso saber se eu já passei por esse candle aqui, porque eu não quero ficar fazendo várias operações no mesmo candle. Aqui eu verifico se ele já tem posição aberta. Se eu já tiver uma posição lá, eu retorno e saio do on tick e vou embora. Eu não continuo a lógica. Agora, se eu não tenho posição aberta ainda e se eu tô chegando agora nesse candle, ele é um candle novo, então eu vou fazer a minha validação. Se ele não passar na validação, eu saio fora também. Agora, se ele passar na validação, eu coloquei aqui o exclamação para ele inverter a lógica. No próximo tick, ele vai fazer de novo toda essa validação aqui. Essa base aqui, ó, até aqui, é o que você vai usar basicamente para todo robô que você vai fazer. Eu posso disponibilizar esse código aqui, por mais que ele seja muito simples, não tenha tanta validação, mas já é algo que você consegue iniciar e estudar, né, as suas estratégias aí. Então eu posso sim disponibilizar esse código aqui para vocês. Está bem simples, como eu falei, mas já vai ajudar para quem está começando a estudar e quer testar algumas loucurinhas aí. Aqui para baixo, ó, embaixo dessa validação, então ele vai fazer o que agora? Ele vai entrar comprado. Então aqui eu vou ter uma variável que é o preço de entrada, baseado no ativo que está selecionado, e aí o symbol S que eu pego o preço de compra, né? O preço de fato que eu vou pagar. Então isso aqui é extremamente importante. Isso aqui ele está pegando o preço da entrada do negócio. Então por isso que eu coloquei aqui. Stop loss, preço de entrada menos, e take profit, preço de entrada mais. Aqui ele executa a compra e ele me retorna aqui, ele tem um callback aqui, ele me retorna true ou false no resultado. Então se ele conseguiu fazer a compra, eu vou fazer um print aqui e vou dizer compra realizada. Se ele não conseguiu fazer essa compra, ele vai me dizer erro na compra e vai me dar o resultado desse erro. O código é muito simples, o robô é muito simples, esse daqui pelo menos, e a gente vai fazer uma compra. A gente vai passar para ele quanto que a gente quer comprar, que no caso é um lote. O símbolo que a gente vai comprar, que quando a gente aplicar ele no código do WinQ25 ou no Win cifrão, esse vai ser o valor a ser armazenado aqui no símbolo. Preço de entradas, top loss, take profit. Se eu não colocar isso daqui, se eu mandar só assim, ele também vai comprar, mas aí ele vai fazer aquela compra sem stop. Ele vai entrar e isso é muito perigoso. Então, por favor, defina corretamente esses valores aqui, porque a gente fez, a base do robô é essa daqui, certo? A base do robô é essa daqui, mas agora a gente vai precisar fazer o que? A lógica disso aqui. Mais ou menos isso daqui, ó. Ele tá pegando 100 candles, tá? Ele vai considerar os últimos 100 e ele vai ver qual que é o maior preço. Ele vai rodar para cada candle, vai ver qual que é o maior valor. E aí eu defini por essa variável aqui, que eu vou colocar até input aqui, só que eu vou colocar lá em cima, né? Eu vou colocar isso daqui lá em cima. E eu vou deixar essa variável aqui e eu já explico o porquê disso. Eu preciso desse input aqui, 0.02. Se você tiver dificuldade em fazer código, em pensar numa estratégia, copia tudo isso daqui, joga no GPT e aí ele vai montar. Você pede para ele focar, né? Só no método que você quer da validação. E aí ele vai provavelmente te dar algum insight, vai te trazer alguma coisa. Então a base de tudo é essa, né? E aí é um método de validar. Podia ser validar topo histórico, validar fundo histórico, validar últimos. Enfim, tem muita coisa que você pode validar. Você pode ter 50 métodos só de validação. Então é bem por aí. Você pode pegar esse código e jogar no GPT da vida, numa IA, e pedir para ela focar só nesse método aqui, e aí ele vai trazer para você alguns insights ali e vai com certeza conseguir reproduzir a sua estratégia no código também. E o resto é tudo igual, né? Uma compra e uma validação de candle a candle. Então quando você jogar isso lá na IA, com certeza ela vai
te trazer alguma coisa que te sirva. Então ele pega os últimos 100 candles, vê qual foi a máxima desses candles, olhando pro time frame de topo histórico, que é o time frame que eu coloquei na variável, que é H1, não o M5, senão ele vai pegar 100 candles de M5 e não é isso que eu quero 100 candles de H1, que eu acho 100 muito candle, eu acho. Eu vou pôr 50 aqui, mas eu vou fazer aquele esquema lá. Eu vou pegar essa variável aqui e vou jogar ela aqui fora como input. Essa é a grande sacada. E aí eu vou colocar aqui inicialmente 50 e deixa eu ver, eu tirei alguma coisa ali. Maior preço em candles. Ah tá, aqui eu não preciso instanciar ela. Eu vou deixar ela aqui. Ok, então aqui eu estou usando 50, nem precisaria, né, mexer aqui, porque eu já defini ela ali. Então eu vou tirar daqui, maior preço e percentual de distância, ok, o preço atual. Tá, então aqui eu pego aquela variável lá, o número de candles, eu vou pegar os últimos 100, eu vou ver qual é o maior deles, então por isso que eu uso high, e se eu precisasse pegar as mínimas, as últimas 100 mínimas seria low. Se eu precisasse pegar as aberturas seria open, e se eu precisasse pegar os fechamentos seria close, tá? E aí ele me diz aqui o que eu tenho que dar para ele me retornar esse valor aqui. O que ele vai me retornar é o preço, é o double. Então eu tô querendo saber as últimas altas, então eu vou pegar o high aqui, eu vou passar o time frame, o símbolo ele já vai pegar do gráfico, e o I ele vai rodar de 0 até o 0, que é o atual, e até o máximo, né? Até o 100, ele vai me trazer o maior preço desse 100 aqui. Desse não, né? Que eu troquei para 50, então é desse 50 aqui. Preço atual, então ele vai trazer baseado no símbolo que eu tô passando, qual que é o preço atual dele agora, e ele vai me dizer por essa variável aqui, e essa variável aqui, ela é, que eu defini lá em cima, né? Eu nem precisava estar aqui com ela. E aí essa validação aqui ela vai fazer, ou seja, se tiver acima do topo histórico, eu não vou operar. É um código extremamente simples, não tem todas as validações, isso aqui está longe de ser sério, pelo amor de Deus, não vá usar isso daqui na sua conta real, isso aqui não é uma estratégia para você utilizar na sua carteira, você vai perder dinheiro, inclusive se você usar essa estratégia aqui às cegas, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos para a tela aqui do MetaTrader, navegador, tá aparecendo ele aqui já. Eu vou abrir o testador de estratégia, exibir testador de estratégia, vou vir na aba de configuração, vou selecionar o meu robozinho aqui no Expert Advisor, aqui ó, selecionei ele bonitinho, e aqui no ativo tá WDO, porém, vou falar para vocês, eu não opero WDO, eu nem sei o que é muito ou pouco aqui, tá? Então eu vou trocar aqui para win, porque eu tenho mais noção do que é 300 pontos, o que é 1000 pontos, o que é 200 pontos, né? O que é o ideal ali. Eu vou considerar que eu vou olhar para o gráfico de M5, eu tenho que ter uma noção do quanto isso se movimenta. E eu tenho mais noção, aí é uma visão particular, do mini índice do que do mini dólar. Então eu vou deixar aqui win. Eu vou deixar período personalizado de janeiro a junho, 40 milissegundos aqui de latência, só porque olhando aqui do lado direito embaixo do botão iniciar aqui, ele mostra pra gente quanto que tá tendo de latência. No meu tá 40.48 ms, então eu vou deixar aqui o 40. Modelagem, se eu quiser muita assertividade, muita exatidão, eu vou usar cada tique aqui na modelagem, que ele vai pegar tique a tique e vai desenhar para mim no gráfico. Se eu quiser algo só para testar, só para brincar, eu vou usar OHLC por 1 minuto. Se for só para brincar, se for para eu fazer aquela primeiro contato, eu vou usar OHLC, Open, High, Low e Close por 1 minuto. Aí ele faz essa modelagem que é muito mais rápida no gráfico. Vocês vão ver que eu clico, ele já faz o que tem que fazer. E ele vai operar automático, né? Você não vai precisar ficar olhando o gráfico, apertando nada não. Você só vai dar um play e ele vai fazer o que tiver que fazer. Depósito de R$500 para a gente dizer que a gente começou com R$500. Tiagão deu a ideia do dólar, mas como não tem o ativo do dólar na bolsa e o MetaTrader ele tá aqui conectado na Clear, se eu não me engano, e a Clear só tem os ativos da bolsa, né? O dólar mais próximo seria o WDO, que é o dólar que tá até aqui no canto, mas a gente vai usar o mini índice
pela proximidade que eu tenho com o ativo, tá? Então, acho que é isso, cara. Acho que esses são os parâmetros que a gente tem que colocar. Aqui, bom, vou dar um iniciar aqui e vamos ver o que acontece, tá? Aí já foi aqui, já apareceu alguma coisa. Na aba de gráfico aqui a gente vê o movimento que teve na conta. Ele começou acertando bem, aí enganchou aqui, foi que foi, não foi, não foi. E aí de janeiro para junho, você começou ali com 500 contos, você terminou junho aqui com R$1.620, 1.600 e pouco, né? Então ele teve um crescimento aí, né? Um crescimento interessante, mas perigoso, né? Perigoso. Você começou com 500, aí teve um lucro de 1.260 e aqui foi o balanço que teve, né? Você movimentou R$20 mil. Aqui teve o tanto de negociações que ele fez. Uma compra e uma venda daquela compra considera uma negociação. Então foram 755 vezes que você comprou e vendeu. E 1.510 eu comprei, ele conta como 1, e eu vendi, ele conta como mais 1. Então, é esse número aqui. Assertividade, aqui ó, negociações com lucro, 47%. Não tá ruim, mas não tá bom, tá longe de tá bom, né? A gente teve lucro, na verdade, primeiro aqui, negociações com perda, 52%, 53% quase, né? A gente teve lucro, provavelmente, por causa disso aqui, ó. Vou vir para a aba parâmetro de entrada. Então a gente viu a configuração, teste, né, que é aqui o backtest, que é o resultado de tudo que a gente fez. Aqui para baixo tem uns gráficos que mostram algumas coisas interessantes para a gente. Mas aqui, ó, a gente teve lucro provavelmente por causa disso aqui, ó. Porque o nosso TP tá em 300 e o SL tá em 250, né? Aí toda vez que eu acerto e ganho, tenho a possibilidade de ganhar um pouco mais do que do que quando eu perco. Então, por isso que deve ter dado um lucro. Olhando aqui nos gráficos, a gente vai ver que ele traz aqui, ó, que os lucros e perdas por hora. Isso aqui é bem legal. A gente teve perdas consideráveis e na maior parte do dia, ó, às 10 da manhã, eu mais perdi do que ganhei, às 13 horas da tarde e às 17 horas aqui e às 18. Eu não operaria de jeito nenhum nesses horários aqui. Das 3 horas da tarde para frente, eu acho que eu não operaria, né? Evitaria às 13 e às 13 horas... Não sei, deve ser por conta de abertura de pregão de fora, né? Tipo, abre uma Dow Jones. Eu não sei que horas abre o Dow Jones, mas sempre quando elas abrem, a gente toma uma porrada no pregão. Então, pode ter sido efeito disso. Tô só chutando, mas faz sentido. Em alguns momentos isso vai fazer sentido, isso vai ser relevante. Lucros e perdas por semana. Tem alguma coisa aqui também? Por semana a gente sabe. Eu mais ganhei na segunda-feira. Na segunda-feira eu só tomei porrada. E no restante da semana, foi mais produtivo o negócio. E aí tem os outros gráficos aqui, não vou me detalhar muito. Aqui nos parâmetros de entrada. Agora imagina o seguinte. Esse aqui é o seu robô. Você tá feliz com os seus 47%. E aí você quer mudar algumas coisas aqui, porque você viu que 300, 250, ele te deu um resultado, mas e se eu colocasse aqui 350, 250? E se em vez de 2% eu colocasse 5%? Toda vez que eu mudasse alguma coisa aqui, eu ia ter que ir lá, clicar no iniciar, avaliar os gráficos e ver isso e aquilo, e até chegar num resultado mais otimizado, entendeu? Até chegar num resultado mais afunilado. Eu preciso afunilar isso daqui. Qual que é o melhor cenário possível disso daqui que eu tenho feito, né? Dessa aplicação aqui. Eu vou voltar aqui na configuração, vou no último item aqui, ó, otimização. Isso aqui é mágico. Isso aqui é mágico. Eu vou tirar aqui de desabilitado, vou colocar em baseado em genética rápida para ser mais rápido. O retorno para gente, e eu vou trazer aqui, ó, em rentabilidade máxima, eu posso trocar para saldo máximo. Significa que ele vai fazer testes em vários cenários que eu vou configurar os parâmetros e ele vai me trazer o filtro baseado em saldo máximo, o saldo final máximo, ou então num rebaixamento mínimo, que significa quanto menos eu perdi, quais foram os resultados, as combinações que me trouxeram o menor rebaixamento possível, né? E aqui o máximo de rentabilidade, Eu vou deixar isso aqui só para a gente ter uma visão do que é, mas essa funcionalidade ela traz isso. Quando eu tiro do desabilitado e coloco alguma coisa aqui, e aí eu volto nessa aba aqui, ó, tá vendo que ele habilitou para mim alguns caras aqui? Eu já tinha clicado em alguns, defini que eu utilizaria
esse método de combinação para essas 3 variáveis aqui. E elas só estão aparecendo aqui de novo por causa dos inputs que eu coloquei aqui, ó, nas variáveis, né? Coloquei nas variáveis, então ele está aparecendo aqui para mim nessa aba de variável aqui. E aí eu coloco aqui, ó, percentual de distância, stop loss, eu ligo isso daqui. Se eu deixar isso aqui como desabilitado, ele vai travar aqui para mim. Mas se eu coloco alguma coisa aqui, aí ele destrava aqui para mim. E aí eu vou poder dizer para ele o seguinte: eu quero iniciar o Take Profit em 100, ele vai andar de 50 em 50 até 600. O Stop Loss vai andar de 100, ele vai iniciar em 100, vai andar de 50 em 50 e vai também até 600. Isso vai me dar um total de 11 combinações para cada um. E aí ele vai distribuir isso daqui automaticamente. Eu não vou precisar ficar rodando, iniciar, rodando, olha o gráfico, aí roda de novo, entendeu? Ele vai fazer isso daqui, essa combinação e distribuição das combinações automaticamente. A gente vai ver quantas combinações isso daqui vai gerar pra gente já já. Calma aí. Aliás, se você tá aqui ainda é porque você gostou desse conteúdo. Então, considere se inscrever nesse canal, dá uma curtida aí, deixa um comentário e dá uma ideia aí do que você gostaria de ver ou qual que é a sua ideia de operação. Vai ser interessante, eu vou gostar de ler o seu comentário. Mas continuando aqui, percentual de distância, então é aqueles 2%, né, que eu tinha colocado. Então ele vai iniciar em 2%, vai dar um passinho de 1 em 1, 0.1, ele vai iniciar aqui, ele vai dar um passinho de 1 em 1 até, e aí até o que, né? Até 1, que aí seria o 100%, né? O 100%, acho que seria o 100% nesse caso aqui, porque eu tô trabalhando ele, multiplicando ele, então seria mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui mais. Por enquanto só esses, cara. Por enquanto. Tem esse aqui também, ó. Número de candles. Eu posso trocar aqui, começar com 50 e ir aumentando tipo de 5, de 3 em 3. 3 em 3 para dar uma bagunçada. E aí eu vou até. Eu tô pegando 50 candles, né? Eu vou até 70. Sei lá, só pra... E aqui não vou de 3 em 3, senão vai ficar muito pesado. Eu vou deixar assim. E aliás, isso aqui vai consumir bastante do seu processador. O meu processador ele tem 6 núcleos. Então ele vai fazer um cálculo aí, ele vai distribuir isso em 6 núcleos. Como é que eu vou fazer isso? É só apertar em iniciar? E não é. Olha aqui, tá vendo aqui que apareceu 593.505? Esse aqui é o número de trabalhos que ele vai ter que fazer para testar todas essas combinações que eu passei para ele aqui. Tudo isso daqui. Aqui tem 981, aqui tem 5, 11, 11. Então, para ele combinar tudo isso, ele vai ter 593.505 atividades para me entregar. Ele vai me dar 593.505 resultados diferentes. Isso aqui para você testar na mão é inviável, é impossível. Você vai passar a sua vida inteira aqui tentando achar um resultado de um robô que ele nem é sério. E imagina, cara, o quanto de trabalho, o quanto de força de trabalho que eu vou ter que ter sentado na frente do computador para ficar testando isso. É inviável. Então a gente configurou isso aqui, colocou aqui o passo certinho, inicial e final de todos os elementos que eu quero que ele combine. Eu vou vir na aba Agentes e aqui a coisa fica linda, cara. Tem uns aqui que está desabilitado porque eu desabilitei, mas eu posso vir aqui, ó, e habilitar, e aí habilitar. Tá vendo? Eu habilitei os 6 núcleos. Lembra que eu falei que tem 6 núcleos? Esse processador aqui, ele é velhinho, ele é de 2012, 2013, sei lá, ele é muito velho. Mas ele tem 6 núcleos, isso me ajuda, porque posso fazer, em vez de eu, na mão, fazer uma combinação daquela e depois trocar, e aí daqui na 10ª combinação eu já esqueci qual foi as que eu testei, e aí eu vou ter que anotar tudo isso. Ele não, ele já tem anotado na memória quais as combinações que ele vai fazer. Ele vai dividir isso nos seus 6 núcleos. Olha que maravilha. E aí ele vai testar para mim isso automaticamente, ó. Tá todos como ready aqui.
already, ou alguma coisa assim. E eu posso desabilitar, né, alguns núcleos. Se eu não quiser que ele utilize todos, eu posso desabilitar alguns. E quando eu der esse play aqui, meu brother, iniciar, ele vai abrir uma situação incrível. Olha só. Iniciei, e aí agora ele tá dando play, ó, já mudou aqui o ícone, e ele tá começando a testar todas aquelas combinações automaticamente, meu irmão. Automaticamente. Isso aqui é magia pura, brother. Isso aqui é mágico demais. Sendo aqui, ó, 165 de 169, 245, 196 de 190. Ele tá do lado de cá, do lado direito desses números, é o total de trabalho que ele tá encontrando. E do outro lado é o total de... Ih, já até acabou. Foi tão rápido que não deu nem para explicar o que estava acontecendo. Mas enfim, ele distribuiu todas essas combinações, e aí ele distribuiu isso entre os núcleos do processador, e ele me deu os resultados aqui baseado naquilo que eu pedi, que era rentabilidade máxima. Então aqui, ó, resultados da otimização. Essa aba só aparece depois que termina o trabalho dos agentes. Olha isso, cara. Eu posso filtrar aqui por resultado. Então ele mostra aqui para mim na tela o resultado. Eu posso trocar aqui e pôr, por exemplo, gráfico 3D. Aqui, essa maluquice aqui. Ele vai fazer um 3D dos gráficos das minhas negociações, e cada ponto desse daqui que elevou o meu gráfico e tirou do zero, né, que seria o chão do gráfico ali, ó, em Take Profit, aqui em Stop Loss, enfim, ele traz um gráfico 3D que é até esquisito de ver, mas ele traz um gráfico sim de resultados, né? De resultados. E aqui, ó, ele me trouxe alguns resultados ordenados, né? De cima para baixo. E olha só, eu achei um resultado que me deu um lucro de 2.360. Bem interessante, bem interessante. Se eu comecei com 500 e eu terminei na minha rentabilidade máxima com um lucro de 2.360, foi interessante pra caramba. Foram 932 negociações. A porcentagem de rebaixamento, isso aqui é interessantíssimo. Inclusive tem até uma função aqui que é rebaixamento mínimo, que significa que por mais que eu tenha tido uma rentabilidade muito alta, eu tenho que saber o quanto eu perdi para eu disponibilizar ali de garantia para não tomar o stop à toa, né? Então, eu vou voltar aqui para a rentabilidade máxima que estava, mas olha só, resultado da otimização. 2.360 de lucro, um rebaixamento de 48%. Então, significa que dos 500, eu cheguei de janeiro para cá a tomar uns stop que quase que chegou na metade de prejuízo. Foi o rebaixamento da minha conta. Mas, ainda assim, eu tive um lucro muito grande no final, pelo menos, né, de 500 para 2.360. E quando eu clico duas vezes aqui, se eu não me engano é aqui, né? Ele me mostra o gráfico desse resultado aqui, ó. O gráfico desse resultado que eu tive 2.300 e pouco aí de lucro, ó. Então ele teve algumas operações aqui, ó. Cara, é muito legal isso daqui. Ó, aqui ele tomou um loss. Aqui ele sempre entrou no azul, saiu no vermelho, né? Aqui foi gain, aqui foi gain, aqui também. Então, cara, essa ferramenta aqui, eu já vou até preparar para me encerrar esse vídeo, que ele ficou bem extenso. Essa ferramenta aqui é o que você precisa, né? É o que você precisa para testar automaticamente, distribuir nos agentes aqui, pra você não ficar toda hora tendo que trocar parâmetro na mão. Então, estude bastante a ferramenta que você usa. O MetaTrader, ele tem essa ferramenta aqui para poder te ajudar, só que às vezes você passa batido e você fica clicando na boleta. Ai meu Deus, comprei. Ah, tô nervoso, vou vender. E isso acontece porque eu já fui assim, mas eu aprendi algumas coisas e agora eu quero passar esse conhecimento adiante. Só para finalizar, então, quando eu clico duas vezes aqui, ele me abre o gráfico desse resultado do robô, e olhando aqui no teste de volta, aqui no backtest, ó, ele me dá os resultados. Então ele iniciou com 500, finalizou com um lucro de 2.360, teve 84% de negociações com lucro. Isso aqui é muito, cara. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante, mas, de novo, tenham cuidado. Isso aqui é um robô de teste. Quando a gente troca aqui a modelagem de OLHC de 1 minuto por cada tique, isso muda drasticamente. Então, tomem muito cuidado. Não vão fazer cagada aí, não vão sair clicando aleatoriamente,
não vão sair fazendo besteira por aí. E, cara, eu espero trazer mais teorias malucas aí. Tiagão, obrigado pela sua teoria. A gente testou aqui e foi um primeiro teste interessante. Deu 84% ali na modelagem mais básica. Bom, é isso. Cansei. Nossa, cansei. Hoje foi produtivo. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo seu que fica te mandando umas ideias malucas de ganhar dinheiro. Eu espero que isso daqui vire papo de boteco com você, com seus amigos, que você sente para falar e que você bata na mesa com o copo cheio e você fale assim: eu tenho uma ideia de negócio que vai levar a gente pra nuvem, cara, que vai elevar o nosso patrimônio. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e a gente se vê em breve aí. Eu vou trazer mais novidades em breve. Valeu e fui!